Olá, querido amigo, querido aluno. Eu sou o professor João Saraiva, do FB Online, do Sistema Farias Brito de Ensino, e estou hoje com você mais uma vez aqui nesse projeto maravilhoso da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, da SEDUC, que é o Enem Não Tira Férias. E olha que se você está querendo, no início de 2021, que é quando foi marcadas as novas provas, as novas datas do Enem, você realmente tem que deixar as férias para depois. Agora é estudar, né? Estudar e estudar. E a gente está aqui para poder contribuir um pouquinho na parte de repertório sociocultural. Pois é, você está tendo aulas aí com uma grande equipe, né, de professores aí do Farias Brito, o pessoal aí que manda bonito quando o tema é redação, professor Daniel Vitor, né, professor Souza Nunes, tem uma turma aí grande, né, por trás aí dos bastidores, e a gente vai contribuir um pouco no repertório. E aí eu volto a dizer, falei isso na semana passada, estou falando novamente. A nossa intenção não é acertar um tema, seria muita pretensão, a nossa bolinha de cristal teria que estar funcionando muito bem. Mas a nossa pretensão é te orientar, caso uma temática associada aos temas que nós estamos aqui apresentando possa vir a cair. Na semana passada a gente falou um pouco sobre violência. Hoje nós vamos falar de algo que você está vivenciando. É algo prático. A gente vai falar um pouco sobre o ensino à distância. Hoje, por exemplo, nós estamos falando muito de ensino remoto. Toda essa situação do Covid, e aí a gente começa a mostrar para vocês os nossos slides aí, para que você possa acompanhar, né, e possa, né, ter esse material para poder servir de base. Né? A gente, né, está vivenciando já há alguns meses essa realidade imposta, né, pelo coronavírus, né, pela propagação do Covid-19. A gente foi obrigado a parar a nossa vida normal e a viver um distanciamento, uma quarentena. Muita gente teve que se readaptar a isso. Empresas tentaram criar novos mecanismos para que, após a volta, ao se abrir novamente o mercado, o comércio, as pessoas pudessem voltar a trabalhar com alguma segurança e que pudesse também, de alguma maneira, voltar a atrair algum tipo de benefício econômico ou financeiro para gerir esse comércio, essas indústrias. Então, se criou muitos mecanismos de delivery, né? Se criou vários mecanismos de atender ao cliente pela internet, de mandar os produtos até sua casa por outros meios, pelos correios, via Sedex, aquela história toda. E se todo mundo teve que se adaptar, a coisa não foi diferente com a educação. Pois é, eu diria que não foi diferente, foi até mais doloroso. Afinal de contas, nós vivemos uma educação em nosso país que, infelizmente e historicamente, não foi muito levada a sério por muitas das autoridades que deveriam ter feito com que a gente vivesse hoje uma situação melhor. A gente sabe que quando se fala em educação em países em desenvolvimento, parece que tudo é mais complicado. Formação de professores, recursos pedagógicos, recursos didáticos, condições das nossas escolas, infraestrutura. Pois bem, e aí a gente sabe que essa realidade do Covid nos leva a refletir sobre a educação. E nos leva também a valorizar algo que historicamente foi visto de forma, digamos assim, temerosa. O ensino à distância, popularmente chamado de EAD. O que nós vamos aqui conversar um pouquinho é como essa realidade e esse sistema de ensino à distância, né, atua no nosso cotidiano. Vamos ver um pouco quem fala sobre, vamos falar um pouco aqui sobre obras que poderiam te dar também condições de escrever sobre o assunto. É importante a gente dizer
que se é difícil para a educação se moldar a essa realidade do ensino remoto, do ensino à distância, imagine no caso das crianças, no caso dos mais novos, que ainda não sabe bem o que quer da vida, que ainda tem muita imaturidade, que pela própria idade é meio elétrico, né? Imagine como é poder levar o conhecimento e esperar que elas possam estar aprendendo alguma coisa à distância. Certamente não é uma missão das mais fáceis. A gente pode dizer que o Brasil precisou, nesse contexto de urgência para lidar com a pandemia, de não parar o processo educacional, que ele teve que descobrir novos aspectos do aprendizado que talvez já estivesse até intrinsecamente ligado ao jovem e à criança dos tempos atuais. As gerações chamadas de alfa, de X, de Y, parece que elas já nascem, né, sabendo como utilizar os recursos tecnológicos. Eu brinco, digo muito em sala, que se no passado as crianças nasciam por um cordão umbilical ligado à mãe, parece que hoje elas nascem com um cabo USB. E aí, nesse contexto, a gente percebe que fomos obrigados, e quando eu digo fomos, é porque foi você, jovem estudante, jovem aluno, você que está se preparando para os vestibulares, e também nós, né, professores, independente de sermos professores, né, do ensino, da educação infantil, do ensino fundamental 1 ou 2, do ensino médio, ou mesmo do ensino superior, nós precisamos nos reinventar. Precisamos ver o ensino à distância como uma possibilidade de fazer com que o professor pudesse continuar a exercer o seu papel. No entanto, com um grande diferencial, ele passa a não ser o único provedor do conhecimento, né? Ele passa a não ser mais o único detentor da informação. Até porque eu estou aqui dando uma aula, mas você tem a oportunidade, já que você está nos assistindo aí, né, de depois pegar o computador, pegar um celular e verificar se algo que eu disse é realmente fatídico, é realmente, né, verdadeiro. Você hoje tem como, se perder uma aula, buscar, se tiver acesso, né, a um smartphone, a rede, né, de computadores, né, a um Wi-Fi ali que possa permitir que você tenha o sinal da internet, a verificar, né, algum tema que não ficou muito claro para você. Então, hoje, né, a modalidade do ensino à distância exige uma maior autonomia, né, até mesmo uma maior motivação, comprometimento, tanto do professor como também do aluno, para que ele possa aprender. Se antes o professor em sala ficava, vamos pessoal, bora sentar, abra o seu livro na página tal, olha, vamos ler aqui, vamos fazer uma atividade assim. Hoje, você precisa ter uma autonomia, por exemplo, para querer assistir a aula, para entrar no ambiente virtual. Aqueles que estão trabalhando, acho que muita gente está trabalhando aí, né, com o Classroom, né, da Google, né, aquela coisa toda, com o Meet, enfim, essa parafernália toda, esses ambientes virtuais todos, você, né, precisa ter uma autonomia para querer, para começar o processo, para se sentir disponibilizado a fazer aquilo que o professor orienta. Bom, diante de tudo isso, de onde vem essa coisa do ensino à distância? Há quem diga que o ensino à distância, que está sendo tão falado nos últimos anos no Brasil, né, ele tem uma história bem mais antiga do que a gente pode imaginar. Vamos já falar sobre isso. Mas aqui a gente pode dizer que o ensino à distância ele passa a ser extremamente valorizado apenas a partir de 2018, 2019, quando dados, né, do Censo da Educação Superior mostram que o ensino à distância chegou a oferecer mais vagas do que mesmo
à escola presencial. Agora, se nós chegamos a esse patamar, aonde o ensino à distância parece atrair mais gente do que mesmo o ensino presencial, por que esse crescimento veio se dando de forma tão crescente nos últimos anos? E quando isso começou? Há quem diga que podemos chamar de ensino à distância o que aconteceu nos Estados Unidos ali por volta do século XVIII, quando um jornal americano passou a enviar algumas matérias sobre alguns temas anexados, encartados no mesmo. Ali você tinha a oportunidade de conhecer sobre temas de forma, mesmo que superficial, já que você não tinha uma aula, mas você tinha como estudar e desenvolver algumas atividades diante daquilo que o jornal estava te proporcionando. Outros autores já dizem que foi nos Estados Unidos, de fato, que essa modalidade surge. Mas, um pouco mais tarde, já na segunda metade do século XIX, a partir da Universidade de Chicago, que oferece um curso de língua hebraica à distância. Na Alemanha, no mesmo período, você passa a oferecer o ensino à distância por correspondência. E no Brasil, ali pelos idos dos anos 60, a gente passa a ter algumas aulas transmitidas pelo rádio. Olha, percebam que houve todo um processo de evolução, de aprimoramento, até chegar à realidade de hoje, do ensino em plataformas, em que você acessa, assiste a aula quando você pode, no horário que você quer. Até chegar a essa realidade, nós ainda tivemos o teleensino, muitas iniciativas da TV Cultura, da TV Ceará, de outras emissoras, como a própria Globo, o Telecurso 2000, fizeram com que muita gente, mesmo distante da sala da escola, pudesse acessar alguns saberes. Bom, foi a partir de 2005 que se começa a regulamentar a LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, dizendo da possibilidade do aluno poder aprender mesmo sem estar constantemente em sala, à distância. Então, você tem um gráfico aí que ilustra um pouco como foi esse crescimento. Lógico, tudo aquilo que foge do convencional encontra algum tipo de objeção. Não é tão aceito pela sociedade. É visto no primeiro momento com maus olhos. Em 2017, o governo passou a abrir a possibilidade de convênios com escola à distância para fazer com que o aluno pudesse, por exemplo, concluir o ensino médio. E o assunto voltou a ser bem polêmico quando da campanha e depois da eleição do nosso presidente, do Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele defendia na campanha que o ensino à distância pudesse ser oferecido ainda no básico, como sendo uma forma de combater o marxismo nas escolas. Bom, o fato é um tema polêmico, mas o que parecia ser absurdo a gente ensinar a crianças de longe, a gente está sendo obrigado a fazer hoje. Eu diria que não com o objetivo de combater uma ou outra ideologia, mas com o objetivo de levar a criança a não perder o vínculo com a escola e com o aprendizado. Então, hoje, a gente percebe que novas fases estão sendo incrementadas no processo educacional, a partir da tecnologia. As pessoas estão também se sentindo um pouco mais acomodadas, o medo da violência. Atualmente, o medo do Covid está levando as pessoas a buscar mecanismos onde ela possa estar aprendendo, mesmo sem estar presente. Existem estudos da Associação Brasileira dos Mantenedores de Ensino Superior, que até 2022, 2023, as modalidades de EAD, elas serão extremamente procuradas, chegando a ultrapassar em muito o número de matriculados de forma presencial no país. Bom, se você quer
utilizar um repertório sobre isso, é importante que você perceba que um repertório que não é fácil, que não é simples, mas que você pode utilizar é o repertório jurídico. Você vai ter vários documentos a partir da Constituição, a partir da LDB, a partir de decretos governamentais que falam de como o ensino tem que ser colocado, que dizem que é para o cidadão ter direito à educação. Educação é um direito básico. Então, qualquer um deveria poder estudar, aprender, chegar ao nível superior, né, usufruir do que a educação pode favorecer, que é uma maior liberdade, uma maior cidadania. E a LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, né, ela vai fazer com que tudo isso que a gente está vendo hoje, essa modalidade do ensino à distância, seja regulamentado e seja, aos poucos, implementado cada vez mais. E qual é a vantagem disso tudo? Vamos lá. É interessante a gente dizer que para tudo aquilo que há vantagem, há também alguém que coloca como desvantagem. E aí gera aquelas polêmicas. Então, vamos a essas polêmicas. Se você tiver que se posicionar numa redação como sendo favorável ou desfavorável a isso, o que é que você poderia argumentar? Então, vamos lá. Sobre o ensino à distância, o que é que nós temos de pró, de positivo? Há quem diga que é a conveniência. O aluno ele pode estudar de qualquer lugar, desde que ele tenha um sinal de internet, desde que ele tenha uma provedora ali que possa passar o sinal para ele pode ensinar em qualquer canto. Ele pode estar com o smartphone dentro de casa, dentro do ônibus, viajando, já que alguém está dirigindo ali um ônibus, ou você está no avião e você está ali estudando, certo? Você tem flexibilidade no horário. Você pode se moldar aqueles horários, né? Ou moldar os horários a você. Então, você pode, por exemplo, conciliar o trabalho e o estudo. Se você trabalha o dia todo, você pode, de repente, tentar colocar um horário quando você chega em casa para estudar um pouco. Há quem diga que esse ensino ele não seria da mesma qualidade. Há quem diga que sem o contato direto com o professor, sem o apoio pedagógico, o estudante ele não vai conseguir acompanhar o seu curso. Ele vai perder esse vínculo com o professor, né? Há quem diga que é positivo o ensino à distância porque ele é mais inclusivo, ele é mais democrático. Ele rompe barreiras geográficas. Ele permite que alguém da cidade ou alguém do interior, alguém de uma cultura ou de outra, né, possa, de repente, ter a possibilidade de estudar. Se tratando do ensino superior, as mensalidades são muito mais baratas. E isso seria, talvez, uma maneira de trazer as pessoas para estudar e ter possibilidade de alcançar o ensino superior, né? Mas há quem diga que esse ensino ele é excludente, né? Que não seria tão democrático. Por quê? Porque se pressupõe que você tenha condições de ter uma internet, de ter um bom computador, de ter um bom smartphone, de poder pagar, né, por um sinal de internet, ter que pagar um provedor. E há quem diz, né, que esse tipo de realidade, hoje, não é possível, não é passível de participação de uma boa parcela do jovem, do estudante brasileiro. A gente diz que pelo menos 30% da população brasileira não tem acesso às tecnologias de informação e comunicação. A gente está vendo isso hoje. A necessidade do ensino à distância, do ensino remoto, fez com que a gente percebesse, né, esse gargalo. Muita gente não tem a oportunidade que você, de repente, tem de acompanhar uma aula no tempo que ela está sendo dada, porque você não tem um sinal de internet. E se tem, é um sinal que cai muitas vezes, que não te permite ter uma constância, que não dá para você, de repente, acessar a todos os recursos que alguém está tentando te fornecer. Bom, se diz que o EAD força o desenvolvimento de novos métodos de educação. Tanto o professor como o aluno tem que se qualificar às novas tecnologias. Então, todo mundo progride. Há quem diga que tem um lado extremamente ruim, porque nem todo professor tem uma didática a oferecer nessa modalidade de ensino.
Os salários geralmente são mais baixos, já, né, que o valor da mensalidade paga pelo aluno no ensino à distância também é mais baixo, que muitas vezes a gente perde a espontaneidade ao ter que se preparar para um ambiente virtual, você não fica tão espontâneo, você passa a ser mais mecanizado, burocratizado, né? Há quem diga que o estudante ele perde muito por não ter a oportunidade de aprender nos laboratórios, de forma vivencial. Se diz que uma outra polêmica é a qualidade do ensino, né? Se fala muito que o ensino à distância, né, ele hoje já é igual ao presencial no que diz respeito, por exemplo, ao reconhecimento, né, do diploma. Tanto na rede, né, presencial como no ensino à distância, quem tem que reconhecer o certificado é o MEC. Então, para muitos não faz muita diferença. Há quem diga que não, que a qualidade do ensino do EAD é muito menor que o ensino presencial. Até porque não se teria a questão dos laboratórios, até porque quando o governo avalia, né, o aluno que acabou de sair da faculdade na prova do ENAD, né, ele percebe muitas vezes que o aluno que teve a oportunidade de ter aula presencial, ele consegue obter notas muito maiores, a média daquela instituição presencial é muito maior do que aquela que oferece o ensino EAD. Né? De 0, né, a 5, né, que essas faculdades elas são muitas vezes avaliadas, né, a nota do ensino à distância geralmente é muito menor. Às vezes, né, algumas até precisam ser fechadas, deixar de oferecer alguns cursos por conta da média dos seus alunos. Há quem diga que o diploma hoje de um curso de AD, né, vale o mesmo que o diploma presencial, já que cada vez mais o mercado ele tem visto o ensino à distância como algo natural e algo promissor. Então, há quem diga que hoje você tem que ter o diferencial no profissional, naquele que almeja, por exemplo, uma vaga. São os seus cursos, é o seu empenho, né, que vai levar você a alcançar a vaga. Há quem diga que não, que os profissionais formados pelo EAD ainda não são bem aceitos pelo mercado de trabalho. Há empresas que muitas vezes não aceitam, não quer dar a vaga. Há algumas áreas profissionais que proíbem a inscrição e o registro de alunos que são provenientes do EAD. A medicina, a arquitetura e urbanismo, a odontologia, né, a área veterinária, tem muito essa restrição. Há quem diga que é também bom nesse ensino à distância o fato dos alunos que estão mais distantes poderem, mesmo com alguma dificuldade, poderem terminar os seus estudos, poderem aprender sem ter que se deslocar. Né? Há quem diga que quando você não vai à escola, você tem dificuldade de socialização. Você acaba, muitas vezes, esperando da escola também, mais do que a educação, um apoio às necessidades básicas. Por exemplo, tem gente que se alimenta na escola. Tem gente que a única alimentação decente que recebe é a merenda escolar. Então, sem o ensino presencial, isso também seria, né, perdido. Bom, outras informações. Em 2006, apenas 4,2% dos universitários, por exemplo, falando de nível superior, né, estudavam pelo ensino à distância. Hoje, esse número ele aumentou muito. Perceba vocês que hoje em dia nós temos um percentual 4 vezes maior. Né? Segundo o INEP, a média de um aluno de um curso à distância é de 28 anos. Isso quer dizer o quê? Muita gente que já estava desesperançosa de fazer um curso superior, pelo ensino à distância, acaba chegando até ele. Enquanto que no presencial, a média é de 21 anos. Então, olha como temos dados aí que podem nos ajudar na formatação de uma redação. O que mais? Diante de tantas informações que nós temos, eu queria destacar essa aqui. Estados em que os alunos nas instituições
públicas são maiores do que nas privadas, né? Então, Paraíba e Roraima. Em todo o restante do país, tem mais alunos, né, distante dessa possibilidade de ter uma boa qualidade de ensino público, certo? Bom, quem a gente poderia citar, ou o que a gente poderia citar? No repertório, temos aí alguns filmes que não falam diretamente do ensino à distância, mas a gente poderia fazer uma conexão, né? Há um seriado no Netflix, In Which Annie, né? Perdoe-me porque o meu inglês é péssimo. E aí, né, você pode, por essa série do Netflix, acessível por quem tem condições de ter o Netflix, né? Se fala da história de uma garota que foi matriculada em uma escola, né, padrão, mas ela não se encaixou àquela escola. Então, a partir daí, ela tem necessidade de outra realidade educacional. E O Senhor Estagiário, filme que fez muito sucesso, já saiu na televisão, já passou várias vezes em algumas emissoras. O Senhor Estagiário se mostra um homem que precisa voltar a trabalhar, a situação econômica aperta e ele tem que conviver com pessoas mais novas, né? Esse estagiário, né, que é o que ele consegue de emprego, apesar de toda a sua experiência, vai servir de motivação para muitos jovens. Quer dizer o quê? A gente está constantemente aprendendo e devemos estar sempre abertos ao aprendizado. Já fiz referência hoje aqui ao Telecurso 2000, né, e queria chamar a atenção para esse filme que também estava no Netflix, né, no streaming da Netflix, O Menino que Descobriu o Vento, né, uma história baseada em um fato real de um garoto que morava em um local extremamente pobre na África e ele consegue, pelo estudo, mesmo, né, não sendo mais o estudo em sala de aula, porque ele não podia pagar a escola, estava só tendo acesso à biblioteca, ele consegue desenvolver um tipo de sistema que consegue bombear a água e ajudar, né, na cultura alimentícia, alimentar, né, daquele povo. Consegue, pela água, irrigar e dali ter algum alimento. Bom, um outro documentário interessante é Quando Sinto Que Já Sei. É um registro de prática de educadores aqui no Brasil, né, que criaram modos inovadores de chamar a atenção, né, dos seus educandos e das suas famílias. Poderíamos citar Malala, que se utilizou, né, das redes sociais para aprender, para conhecer, já que ela, na sua terra de origem, no Paquistão, por ser mulher e por conta de uma questão também cultural, não tinha acesso à educação. Ela não só estudou, como, né, ela conseguiu servir de modelo para as outras mulheres do seu país. Malala ela causou, né, muito problema para o governo paquistanês, uma vez que ela, né, foi às redes sociais mostrar de como é que era a postura da mulher nesses países, dentro de um regime religioso, dentro daquela questão do Talibã, que impunha a ela o fato de não poder estudar. Malala quase morreu, né, foi vítima de um atentado dentro de um ônibus, sobreviveu e agora, recentemente, há poucas semanas, foi noticiado que ela terminou o ensino superior em um país, né, europeu aí. E nós temos também, podemos citar, a condição humana. Hannah Arendt, mais uma vez, né, que diz que todo ser humano ele contempla a necessidade de aprender, né, de combater, né, tudo aquilo que o desconhecimento nos causa, por exemplo, a acomodação. Então, você pode colocar isso com referência, né, à realidade que nós vivemos. E aí você pode citar a Constituição de 88, que fala em seu artigo 6º que a educação é o direito de todos. Você pode citar o Aristóteles, que diz que todos os homens têm, por natureza, um desejo de conhecer, né? Então, o EAD mostra um pouco sobre isso. Poderíamos ter citado o Heráclito de Éfeso, que diz que tudo na vida passa, é dinâmico, né? Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Quer dizer que quando você vai se banhar pela segunda vez, nem você é mais o mesmo e nem as águas do rio. Então, a educação nos permite essa mudança. E Paulo Freire, que tem uma frase bem interessante. Diz ele, a educação não transforma o mundo,
mas transforma as pessoas. E as pessoas, por sua vez, transformam o mundo. Bom, tá aí um repertóriozinho para você dar uma olhadinha em casa, alguns livros, né, que de repente você pode até possuir, né? E aqui algumas charges que mostram um pouco ainda da realidade, da dificuldade que é algumas pessoas conviverem com o ensino à distância. O medo de alguns educadores achando que vai ser substituído pela máquina, né? A ideia de que mesmo o ensino à distância ainda é muito difícil, né? Então, tudo isso nos leva à reflexão. E aí? É muita informação, o tempo é curto, eu sei, mas eu quero abrir um horizonte, eu quero abrir uma porta para que você possa ter a coragem de passar por ela e encontrar outras informações que te permita, diante de um tema como esse, mandar bem e, quem sabe, ser uma redação nota 1000. Bom, eu queria agradecer a sua audiência, agradecer você que está até agora conosco e desejar a você sucesso. E lembre-se, o Enem não tira férias. Aqui nesse projeto da SEDUC, esse ano com o Colégio Farias Brito. Grande abraço.